Fala galera, beleza? Então passando aqui hoje, promessa é dívida, né? Pra gente falar um pouco sobre as possíveis adaptações ascendentes e descendentes relacionadas às dismetrias de membros inferiores. Ou vocês também podem encontrar como anisomelias, justamente. São o nome científico dado às dismetrias de membros inferiores, que basicamente podem ter duas causas estruturais, na perna curta anatômica, ou o que a gente chama também de perna curta verdadeira, ou anisomelia, ou dismetria de membros inferiores, estruturalmente associadas a fraturas de alto impacto na infância, com, claro, consequentemente, processos cirúrgicos ou não associados a fêmur e ou tíbia, epifisiólises também, que são lesões comuns, né, de fraturas que muitas vezes evoluem com o pós-cirúrgico, onde muitas vezes existe um alongamento dessa própria tíbia ou um encurtamento dessa própria tíbia, ou também alturas, né, em relação ao colo femoral ou a outra disfunção em diáfise de fêmur, ok? Existem fatores de crescimento que também podem estar associados a isso, coxartroses severas, displasia coxofemoral, que também podem levar a uma dismetria verdadeira do membro inferior. Independente da causa da etiologia, nós precisamos ficar atentos, né? Principalmente em que isso poderia estar associado à clínica, né, do nosso paciente. Sabemos hoje, né, que pelos estudos, né, e as relações demográficas, que 70% da população, um pouco a mais, dependendo do estudo que você lê, tem alguma forma de discrepância verdadeira de membros inferiores pelas causas mais variadas possíveis, e que isso não se relaciona, a princípio, na gênese, por exemplo, de low back pain ou de dor lombar. Mas cada caso é um caso, a gente precisa ler os estudos, entender, avaliar e chegar na nossa prática clínica e ver se naquele momento nós teremos alguma relação da dismetria, seja ela a nível de quadril, pelve, região sacroiliaca, lombar, tóraco lombar principalmente, joelhos, tornozelos, né, e pés relacionados àquela dismetria, até porque nós vamos ter, né, o que os estudos nos dizem, que basicamente, né, dismetrias até 0,5 milímetros, meio centímetro, não temos muitas repercussões associadas, tanto à parte estabelométrica quanto pressórica desse membro inferior e dos compostos associados ao controle motor como um todo. Dentro de toda essa complexidade, nós entendemos que os inputs visuais, vestibulares e somatosensoriais são sempre associados principalmente nos padrões oscilatórios do centro de pressão, que é uma das métricas que nós usamos na nossa avaliação estabelométrica, principalmente quando o paciente é dismétrico, para entender as estratégias usadas na manutenção do equilíbrio, na alostase sistêmica, tanto estática quanto dinâmica. Dismetrias de 0,5 a 1 centímetro já são dismetrias onde a gente precisa ficar um pouco mais atento, porque geralmente as organizações dessas complexidades sistêmicas costumam culminar com um pouco de alteração do controle postural, mas não com tanta alteração na biomecânica da marcha, sim, e nem com tantas adaptações a nível ascendente, sobre as quais nós vamos falar em breve. Dismetrias entre 1 centímetro e 1,5 centímetros já geram, pelos estudos e pelos dados clínicos das nossas avaliações estabelométricas através da baropodometria, onde nós já percebemos principalmente que a velocidade de oscilação do centro de pressão ela aumenta, o que pode sugestionar a um paciente que tem um gasto energético um pouco maior para se manter na posição de pé, tanto de forma estática quanto de forma dinâmica, e esse pode ser um fator, pode ser, não quer dizer que é, mas pode ser um fator precursor de gênese, aí sim, de algumas queixas associadas a algumas dores. Principalmente o que se a gente tem mais de estudo em relação a isso, são em relação às dores lombares. Não dá para se falar ainda entre causa e efeito, mas não dá para se descartar. Por quê? A postura fixa é uma coisa, a gente não se preocupa mais com isso hoje, não relaciona isso diretamente com dor. Sabemos que as dores, né, são hoje, e nós levamos isso à frente, baseadas em mecanismos neurofisiológicos, sempre de forma multidimensional e sempre de forma individualizada, onde também podemos ter sobreposições de mecanismos associados a isso. E a dismetria pode ou não, e na maioria das pessoas não é o problema, elas se adaptam super bem, mas a gente sabe que quanto maior for essa dismetria, maiores adaptações nós poderemos ter, tanto de forma estrutural e dentro de um raciocínio osteopático associado a isso, não podemos descartar jamais o tecido neuromeningio, que vai ter uma correlação direta principalmente com sacro e com crânio.
justamente por causa dos trajetos da dura mater e toda a relação que a dura mater também tem de recobrimento, e a gente sabe isso sob o globo ocular. Então, desde a região do globo ocular, da órbita óssea, desde o bulbo do olho, o recobrimento dessas estruturas, né, tanto dura quanto pia, quanto aracnoide mater, pegam o seu trajeto em sentido da foice do cérebro, né? Forame magno, C2, C3, coluna lombar, sacro S2, S3, até fixar-se no periósteo do cóccix, né? As possíveis adaptações estruturais, né, advindas de uma dismetria, principalmente dismetrias maiores do que 1,5 centímetro e 2 centímetros, nós teremos um aumento, né, segundo estudos também, claro, do ângulo de Kolbe, que é um ângulo onde você vai medir, nesse momento, pensando não numa escoliose primária, tá ok? Onde a dismetria pode estar presente, geralmente está, mas por um outro fator. Ela não é o precursor da atitude, quer dizer, da escoliose, né? A escoliose advinda, adaptativa dos membros inferiores, a gente considera como uma atitude escoliótica ou uma escoliose secundária a uma dismetria de membros inferiores, que nesse momento, como exemplo, à direita vai causar, claro, uma adaptação pélvica. Então, geralmente, nós vamos ter o quê? Uma translação da pelve contralateralmente a esse membro. As características de adaptações ilíacas em torção pélvica do lado do membro inferior mais curto, devido também a uma rotação, uma anterioridade ilio-femoral homolateral, levam esse ilíaco em ânter interno contralateralmente devido à translação. Nós temos uma materialização de um eixo oblíquo, que nesse lado associa-se mais a uma excentricidade do psoas homolateralmente à dismetria e uma concentricidade associada ao piriforme contralateral, o que leva a uma tendência de um ilíaco ânter interno homolateralmente e póstero externo. Claro, a articulação sacroilíaca tem movimentos pequenos, mas eles existem. Naturalmente, quando o ilíaco adota uma posição ânter interna e póstero interna, um eixo oblíquo pode se materializar e se materializa de forma biomecânica. É um eixo que dentro da osteopatia é chamado de um eixo virtual, e o movimento, claro, ele se dá ao redor do eixo, o eixo não se move. Então, dentro de uma obliquidade de um eixo, nós podemos ter movimentos anteriores e posteriores. Nesse caso, adota-se uma torção do sacro contra uma torção dos ilíacos, que é chamada de uma torção direita sobre o eixo direito, se for a perna direita, e uma torção esquerda sobre o eixo esquerdo, se for a dismetria esquerda. O que nós teremos de forma ascendente? Claro, sabemos que, né, artrocinematicamente L5 tem uma faceta de uma característica mais sagital e, claro, ela vai se adaptar contra o que o sacro fizer, entre aspas. Não é regra, precisamos avaliar. É um roteiro do que pode acontecer e do que os estudos direcionam, que geralmente são as adaptações decorrentes disso, sem jamais deixarmos de levar em conta a individualidade biológica de cada paciente, ok? De forma ascendente, nesse caso, a tendência da L5 em estática seria fazer uma lateroflexão à sua direita e uma rotação à sua esquerda. E a escoliose, essa atitude escoliótica ascendente, se dariam, né, nesse caso, com uma convexidade à direita, disfunções, né, as vértebras em grupo acompanhando uma lateroflexão esquerda, com uma rotação direita, que é a biomecânica da articulação. Naturalmente, nós, como falamos dos inputs associados a isso, as estratégias do controle postural e das velocidades do centro de pressão, nós vamos ter, naturalmente, uma pequena adaptação também a nível torácico, que nesse caso, advindo de uma dismetria verdadeira, pode também fazer uma pequena convexidade agora à sua esquerda na coluna torácica, onde essa adaptação justamente vai começar a se materializar mais para que os centros superiores, principalmente o sistema vestibular e principalmente o nosso sistema óculo-motor e visual, para a organização, primeiro, existe um reflexo direto, que é o reflexo óculo-vestibular. Segundo, a simetria, para mantermos a horizontalidade do olhar. E para isso, essa adaptação também, claro, principalmente vai precisar chegar no nosso radarzinho do crânio, que é a região occipitoatloide e atlantoaxial. Por quê? Qualquer micromovimento, já que nós temos relação direta de meninges e temos uma relação direta somatosensorial e temos uma relação direta ao qual nós vamos nos relacionar artrocinemática essa região, justamente para a adaptabilidade do controle motor e do controle postural, para que possamos, no dia a dia, tanto em estática quanto dinâmica, podermos termos as melhores adaptações possíveis e um menor gasto energético para manter a nossa alostase e podermos fazer as nossas atividades de vida diária da forma mais eficiente possível. Chegando à região cervical alta, C0, C1, C2, geralmente o que se tende a acontecer
pela contratura ou pelo aumento do tônus de alguns músculos que vão estar associados a isso. Geralmente é uma lateroflexão contralateral com uma rotação homolateral. O que seria isso, né? Falamos disso um pouco na nossa última publicação e hoje a gente elucida isso, juntando isso vindo de uma dismetria verdadeira. Geralmente essa adaptação pode se dar numa pseudo-rotação, nesse caso do lado direito, onde o occipital ele rola e desliza contra a lateral. Quando ele lateroflete, ele anterioriza e inferioriza do lado esquerdo e postero-superioriza à direita, uma relação côncavo-convexo do occipital com C1. C1, naturalmente, ele faz o quê? Uma translação à direita. Então, ele lateroflete à esquerda e ele transla à sua direita. Pela relação do processo odontoide do ligamento odontoide, C2 roda para a direita homolateralmente. Então, nós teríamos aqui um occipital póstero-superior, uma translação à direita de C1 com uma rotação homolateral à direita de C2, justamente para que nós possamos também organizar os nossos canais semicirculares, não podemos esquecer disso, a sua relação direta, principalmente com os oculomotores, e, claro, para mantermos horizontalidade do nosso olhar e uma simetria melhor para que nós possamos fazer as nossas coisas com mais eficiência. Então, advindos de membros inferiores, naturalmente teremos uma torção pélvica associada, uma atitude escoliótica homolateral lombar, uma atitude escoliótica contralateral dorsal, alguma adaptação, claro, se ela for uma dismetria maior, onde nós vamos ter uma pequena assimetria também desse lado da cintura escapular, uma adaptação importantíssima a nível cervical alta e de forma neurosensorial, principalmente do sistema vestibular e do sistema óculo-motor associado a isso. De forma descendente, o que nós vamos precisar? Principalmente como nos equilibramos, né? Através dos nossos pés como um pêndulo invertido, lá é a nossa base, nós oscilamos médio lateral e anterior posterior aqui em cima. Claro, se não tivermos uma adaptação do pé condizente com o que nós sabemos pelos estudos, né, e entendemos que seja uma boa adaptação, podemos também ter maiores velocidades de centro de pressão e um déficit maior ainda do controle postural. Esperamos lá embaixo que as adaptações podais, homolateral à perna curta, se der com um padrão maior de uma subtalar em inversão, em varo, associado aos componentes maiores na dinâmica, choque do calcanhar, resposta à carga, pronação e impulsão, as 4 fases da supinação, estejam associados justamente desse lado em maior grau do que o lado contralateral, justamente numa estratégia neurosensório-motora de aumentar, entre aspas, esse movimento, justamente fazendo com que o apoio pelo bordo lateral dentro da elipse, tanto de retro, quanto de médio, quanto de antepé, claro, e quanto maior o encurtamento, maior é a tendência que esses componentes de varo estejam associados juntos, um varo, um cavo, uma inversão, uma tendência, uma flexão plantar um pouco maior, claro, e uma adução do antepé relacionado a isso, justamente nessa estratégia neurosensório-motora de alongar esse membro. Contralateralmente, o que nós esperamos que esteja acontecendo? Justamente o contrário, que na perna mais longa, as subtalares tenham uma tendência a um apoio maior valgizante, agora sim com os componentes maiores de eversão, de pronação, né, associados a isso, justamente para que esse equilíbrio pélvico se dê de forma mais eficiente por uma estratégia neurosensório-motora podal. Então, o que nós chamávamos antes de pés desarmônicos, nesse caso, né, um pé varo com um pé valgo, pode ser uma excelente adaptação ao qual todo o seu sistema complexo no controle motor, no controle postural e nas velocidades de oscilação entre o posterior e médio lateral vão ser mais eficientes. Tá certo? Um breve review, um pouco de junção de algumas peças relacionadas a isso, sem esquecermos do sistema neuromeningio. Isso já é um raciocínio bem voltado para dentro da osteopatia. Nós podemos ter, claro, se nós teremos um sacro que tem uma base anterior esquerda adaptado a um eixo oblíquo, com ângulo inferolateral póstero inferior mais posterior, porque é como se fosse uma lateroflexão para um lado e uma rotação para o outro, esse ângulo inferolateral posteriorizando, apesar da dura mater ser inelástica, nós podemos ter um aumento do tensionamento da dura mater, justamente pela relação insercional a nível sacro-coxígeo e a nível da sincondrose fenobasilar e do forame magno, com que esse tensionamento também causem adaptações de torções a nível membranoso, não esquecendo membranoso, estruturalmente é muito difícil ver, mas geralmente a gente também consegue avaliar isso na clínica com medidas específicas e o próprio formato da órbita óssea também já nos dá um direcionamento sobre isso. Tá legal? Espero que tenha sido válido para você. Um forte abraço
e até breve.